Olha, no fim de semana, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, assumiu a defesa do empresário Joesley Batista. Doutor Cacai, bom dia, muito obrigado, como sempre, pela sua atenção e gentileza. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Inclusive, o senhor já se manifestou dizendo que foi falta de lealdade do procurador Rodrigo Janot, toda essa situação que agora o seu cliente está vivendo, também o pedido de prisão é fruto de instabilidade do procurador-geral e causa insegurança. Eu pergunto, quais são as estratégias da defesa a partir de agora e por que isso é uma instabilidade? Veja bem, eu entrei no caso após a prisão. No momento que foram presos, me chamaram para fazer o enfrentamento da prisão. Na realidade, o que eu defendo é que se o procurador entendesse que havia algum tipo de omissão numa delação que para o procurador surtiu efeito, até que ele ofereceu até imunidade aos delatores, o que deveria ter feito é chamar para o recall. Ele fez isso com todos os grandes empresários brasileiros. Todos os empresários que foram pegos ou numa omissão ou numa contradição, houve o recall. Nesse caso específico, todos nós acompanhamos, houve uma crítica fortíssima a esse fato do Janot ter dado a imunidade aos delatores. E o Janot passa por um momento delicado. Eu diria que o final de mandato dele é um final de mandato melancólico, com muitas críticas dos principais jornais, dos principais formadores de opinião. Então, ao contrário do que ele fez com todos os demais delatores, ele não chamou para um recall, ele pediu a prisão. Pediu a prisão e imediatamente fez um pedido de revisão da delação. Eu entendo que isso foi desproporcional e houve uma deslealdade. Quer dizer, o cidadão que se dispõe à delação. Veja bem, eu nem acompanho a delação como advogado, embora entenda que seja um instituto importantíssimo e um direito da pessoa a fazer. Mas o uso excessivo tem feito essas críticas para reflexão sobre a validade desse instituto, como está sendo utilizado. Então eu acho que o doutor Janot, ao pedir essa revisão, o que ele está fazendo, na realidade, nada mais é do que tentar consertar, entre aspas, aquilo que ele entendeu que foi talvez a maior crítica à gestão dele, que é a imunidade dada aos delatores, especificamente à JBS. Eu acho isso negativo, acho que gera uma insegurança para os demais delatores. O cidadão que se dispõe a fazer uma delação, ele, ao sentar, conversar com o Estado, que nesse momento o doutor Janot representa o Estado, o Procurador-Geral da República. Ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem que confiar que aquilo que ele falar, se ele cumprir rigorosamente, eu tenho certeza que os meus clientes cumpriram, por tudo que acompanhei junto com o doutor Pia, que é o advogado que acompanhou a delação, ele tem o direito subjetivo de ver cumprido ali os benefícios que lhe foram concedidos. Essa é a questão. Essa é a instabilidade jurídica a qual me refiro. Doutor Antônio Carlos, parece que é uma prisão provisória. Há risco de se tornar preventiva? Olha, veja bem, eu não vejo motivo sequer para a provisória, como eu estou dizendo. Se tivesse sido chamado na quinta-feira passada, o Joesley e o Ricardo foram chamados para depor, foram à Procuradoria, responderam absolutamente todas as perguntas. Eu até digo que num clima de cordialidade, porque quando o delator faz o acordo com os procuradores, cria-se um clima de confiança. Eles responderam absolutamente tudo. Se tivesse ficado alguma dúvida, era só colocar. Agora, optou por uma prisão preventiva, no meu ponto de vista, em parte por causa dessa espetacularização que se faz com o processo penal, que eu tenho apontado nos últimos 2 anos, mas, do meu ponto de vista, sem haver necessidade jurídica. Então, eu espero que na sexta-feira, às 2 horas da tarde, quando termine o prazo, eles sejam colocados em liberdade e continuarão absolutamente à disposição da Procuradoria. Esse contato institucional com a Procuradoria continuará sendo feito, está sendo feito pelo doutor Pierre Paulo, que é o advogado que tocou a delação, e evidentemente está à disposição do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. Inclusive o ministro Fachin, no despacho que decretou a temporária, expressamente ele diz que assim que terminar os 5 dias, que eles sejam colocados imediatamente em liberdade. Eu posso garantir a vocês, aos seus ouvintes, que no que diz respeito à defesa, nós estamos à disposição, nós colocaremos à disposição todos os documentos necessários, eles estão à disposição, estão presos para poder prestar mais esclarecimento. Eu só não entendo e faço essa reflexão para os seus ouvintes.
por que todos os demais empresários foram chamados para recall? Todos, é só acompanhar o noticiário. E no caso específico não houve um chamamento para recall, e sim um pedido de prisão. É porque o Janot não quer sair do seu mandato sem fazer a rescisão disso que talvez ele considere a maior crítica que ele recebeu durante todo o período que ficou na chefia da Procuradoria. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível, no meu ponto de vista, na relação institucional que deve haver entre delatores e o Estado. A confiança tem que ser mútua e o respeito tem que ser mútuo. A partir do momento em que se deu esses benefícios, eu não quero dizer se foi certo ou errado, não compete à advocacia dizer isso, ele passa a ter o direito subjetivo, todos os delatores, de manter aquilo que foi previsto no acordo. Ou então gera-se uma enorme insegurança jurídica. Doutor Antônio Carlos, o senhor evidentemente já leu estas assombrosas declarações constantes daquela gravação. Mas era uma gravação privada, particular, intramuros de duas pessoas. O senhor acha que isso, há possibilidade desse instrumento mudar a vida de toda a delação? Eu, para ser sincero, entendo que não. Tem um ponto importantíssimo. Aquela gravação é anterior à delação. Naquele momento em que eles fizeram aquela gravação, autogravação, evidentemente uma conversa chula, uma conversa não adequada, se fosse colocada nos tribunais, fosse colocada na Jovem Pan, fosse colocada no Jornal Nacional. No privado, as pessoas bebendo no bar, a gente sabe que a vida é um pouco mais simples. Eu não quero defender ou criticar a forma de falar, porque não é o caso. Não existe nenhuma relevância jurídica. Agora, uma conversa anterior à delação, privada, onde há críticas do dia a dia das pessoas. No meu ponto de vista, isso não pode ter nenhuma interferência na rigidez de uma delação. A delação comporta documentos que foram apresentados. A delação foi tão grave que gerou um processo que o presidente da República... Veja bem, eu vou ser sincero, eu não conheço a delação como um todo, não atuei na delação, mas eu vi e acompanho o dia a dia pela imprensa. Foi uma delação que citou dezenas e centenas de nomes, com documentos, a delação que foi considerada absolutamente importante, a ponto de ser a única delação que mereceu por parte do PGR, do Dr. Janot, o oferecimento de uma imunidade. Sim. Agora, uma conversa de bar anterior à delação vir a colocar em risco todo essas provas oferecidas, todos os depoimentos oferecidos, sinceramente, é absolutamente antijurídico, e eu acho até que é teratológico. Professor Vila. Deixa eu colocar uma questão para o senhor Marco Antônio Vila. Bom dia, doutor Cacai. Eu acompanho muito política brasileira, estudo, escrevo, e vejo que desde os anos 80 o nome do senhor, inclusive, era grafado de forma diferente. O nome do senhor era grafado com 2 Cs e um I, né, nos jornais da época tal. Bem, eu queria saber por que quando um político corrupto cai nas malhas da justiça, ou quando alguém comete um delito muito grave, chamam o Cacai. Primeira pergunta. Segundo, o senhor não se sente incomodado de defender pessoas? Existe o legítimo... Eu sei que eu conheço a história do Brasil, um pouquinho de... existe o legítimo direito de defesa, que é uma conquista da democracia, mas não de corruptos e bandidos. O senhor não se sente incomodado de receber honorários de pessoas que desviaram recursos públicos, que roubaram o seu, nosso dinheiro? Olha, se eu sentisse incomodado, eu não trabalharia. Sim. Eu iria ser, talvez, jornalista para fazer críticas, independentemente dessas críticas terem ou não fundamento. Não, mas eu não recebo dinheiro de políticos corruptos. Eu não estou dizendo que é o senhor. Estou respondendo a sua pergunta. O senhor fez uma pergunta e me permita responder. Claro, claro. O senhor citou, inclusive, a grafia do meu nome de anos atrás. Me chamo, foi a primeira palavra que eu falei, eu coloquei esse apelido, e esse apelido é escrito dessa forma desde que eu me lembro. Tem 2 pessoas no Brasil que me chamam de Cacai com C. Bem, isso não tem nenhuma relevância para os ouvintes. Claro. De qualquer maneira, eu entendo que faço com muita ética e com muito profissionalismo a minha profissão. Quando eu refaço uma defesa de um cidadão, pode ser o inimigo público número 1, as críticas não me atingem em absoluto. Eu trabalho só em casos em que eu acho que haja uma defesa técnica. E eu costumo dizer o seguinte, eu escrevi um artigo há 20 anos atrás que continua atual, que se chama o jogo de máscara. O cidadão, quando está em casa, está com a vida difícil, está desempregado, a vida está ruim, ele vê sendo preso
um político, vê sendo preso um empresário importante, ele tem um regozijo íntimo e ele sente uma felicidade e não quer saber se aquele cidadão foram dados os direitos e garantias mínimas que deve ser dada a todo acusado. Ele veste uma máscara da hipocrisia, está lá no meu artigo Jogo de Máscara, e para ele o que se importa é que o cidadão está sofrendo naquele momento essa agressão do Estado. Só que a vida dá, nega e tira. Um dia isso pode bater, o arbítrio pode bater na própria pessoa ou em alguém ligado à pessoa. Nesse momento, certamente ele veste a máscara da constitucionalidade do devido processo legal. Então, eu defendo teses que, sim, ao defender para o cidadão que está sendo acusado e massacrado pela imprensa, nós vivemos um momento de espetacularização do direito penal, essa tese depois vai servir para todas as pessoas do Brasil. Eu defendi, por exemplo, no STJ com muita honra, junto com alguns amigos, o que deveria acabar o excesso das interceptações telefônicas. E sim, ganhamos para ter um certo limite no STJ, no julgamento que foi considerado histórico. Aquilo vale para o empresário que estava me contratando e para quem eu defendi, sim, mas vale para o cidadão que mora no interior de Minas Gerais, em Patos de Minas. Perfeito, mas doutor Cacai, me permita, por favor, só colocar a seguinte questão. Em situações muito mais difíceis, Sobral Pinto, durante a ditadura do Estado Novo, para proteger um cidadão, não Luiz Carlos Prestes, mas o Harry Berge, chegou a invocar a lei de proteção aos animais, né? E enfrentou tudo e todos, e inclusive sequer recebeu os honorários, porque nem com que condições um estrangeiro, um alemão da Internacional Comunista, que estava aqui, foi preso, torturado, que acabou morrendo louco na antiga Alemanha Oriental depois de 1945 e tal. Então nós temos exemplos de advogados que lutaram em situações muito difíceis. Tal. Eu podia citar tempos até mais recentes, mas eu me lembrei só desse episódio, que antecede inclusive o Estado Novo. Esses episódios ocorreram em 1936. Então a questão que eu coloquei para o senhor é o seguinte, que é que me incomoda como cidadão. Eu, evidentemente, estou perguntando ao senhor, com todo o respeito, com toda a educação, a questão se o senhor sabe, tem consciência que um político é corrupto, mas sabe que ele tem, evidentemente, como todos nós, que ele tem direito de defesa garantido pela nossa Constituição. Não incomoda o recebimento de honorários fabulosos? Essa é a minha pergunta. Para mim, incomodaria. Não, absolutamente não incomoda. Veja bem, o senhor não conhece a minha advocacia. Eu tenho boa parte da minha advocacia, mais talvez a metade da minha advocacia, voluntária e gratuita. Faço pro bono, só que isso não dá mídia. E da mídia é o empresário que está sendo acusado. Eu defendo, por exemplo, quando tentaram criminalizar aqueles movimentos sociais no Rio de Janeiro, muitos meninos que estavam na rua me procuraram e eu advoguei. Aqui em Brasília, com muita frequência, eu recebo pedidos para atender pessoas do Brasil inteiro e essa é a advocacia que eu faço. Agora, toda e qualquer causa que eu pego, eu não estou defendendo tão somente aquela pessoa. Eu sei que há essa tentativa da imprensa de rotular assim, um advogado de pessoas no inimigo público número 1. Eu tenho teses. Eu não sei se o senhor acompanha a advocacia, o senhor diz que acompanha a política, mas eu defendo teses, às vezes antipáticas. Por exemplo, eu defendi com muita honra, no plenário do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de derrubar a questão da prisão em segundo grau. Fiz isso de forma voluntária, sem cobrar absolutamente nada, porque eu entendo que, ao contrário do que diz a grande mídia, ou parte da grande mídia, que fez essa pressão para que se acabasse a presunção de inocência no Brasil, apenas para dar uma satisfação para o público que quer ver preso 20 ou 30 pessoas da Lava Jato, mas que, na verdade, essa decisão ela vai prejudicar a milhares e milhares de pessoas sem rosto pelo Brasil, pessoas desassistidas que não têm advogados. Felizmente, as defensorias públicas do Brasil inteiro entraram como amicus curiae na ação direta de constitucionalidade que eu entrei no Supremo para defender isso. É claro que parte da intelectualidade brasileira, e no momento punitivo como nós estamos vivendo, o que ela faz? Ela diz, não, essa ação vai favorecer aos ricos e milionários, então pegam essa pecha. Eu não me preocupo mais com isso. Eu realmente não dou tanto valor assim a esse tipo de preocupação. Estou defendendo uma tese que eu acho a tese talvez mais importante que está sendo decidida no Supremo Tribunal hoje. O Supremo Tribunal pode tudo, mas não pode muito, mas não pode tudo. Ele não poderia afastar a presunção de inocência. Então, eu defendo teses em todo o processo que eu consigo atuar, e eu só entro se eu acho que existe uma defesa técnica, eu faço com a maior tranquilidade. A maior tranquilidade. Agora, evidentemente, a questão de honorários entre o meu escritório e a Receita Federal, não mais do que isso. Doutor Cacai, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, advogado Antônio Carlos de Almeida Castro. Até a próxima. Prazer em falar com vocês. Abraço.